Então vamos continuar e invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Ore ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Boa noite de novo. Fico feliz de não terem desistido. É bom sinal. Então, ontem procurarmos aprofundar a vocação pessoal e eclesial de batizados. E mais do que dizer quem somos, é escutar o que é que diz Deus quem somos, o que somos. E essa é uma descoberta permanente, é um caminho pessoal e um caminho comunitário. E hoje, também por conta, escutamos esta interpelação a sermos igreja. Vós sois corpo, somos igreja, somos templo. Então, gostaria de vos ajudar a redescobrir um elemento que é intrínseco à própria natureza da igreja e que nós precisamos sempre de redescobrir, até porque ainda recentemente houve um sínodo sobre a sinodalidade. É uma palavra que corre o risco de ser gasta por muito se falar, não se devia falar tanto, porque significaria que, de facto, a sinodalidade já era uma realidade vivida, colhida, em toda a sua potencialidade na vida das nossas comunidades. E então vou aprofundar a partir da perspectiva bíblica de que forma é que a Sagrada Escritura nos apresenta esta instância da sinodalidade que depois nos move a recuperar esta condição de discípulos missionários. Vou, sobretudo, focar-me no testemunho de São Lucas, quer no seu Evangelho, quer também no segundo volume de uma obra que foi concebida como uma unidade, que é os Atos dos Apóstolos. Então vamos começar por este tema, a sinodalidade no Novo Testamento. E eu utilizo aqui algumas expressões gregas para colhermos toda a riqueza que a etimologia também nos oferece. Vamos do synhodos ao exodos. Já vamos perceber porque é que eu digo isto e faço esta transliteração do grego synhodos ao exodos. Ora, devo dizer, em primeiro lugar, que a palavra sínodo, synhodos, não aparece assim, desta forma, no Novo Testamento, em nenhum. Isso não significa que seja uma realidade que esteja completamente ausente nos textos do Novo Testamento. O facto de não aparecer a palavra não significa que esteja ausente. Até porque, por exemplo, Santíssima Trindade não é um termo bíblico. E nós usamos-o para definir a nossa compreensão de Deus. A própria palavra esperança, aparece uma vez no Evangelho de São João. É um texto sem esperança? Não, claro que não. O facto de não aparecer de uma forma direta esta palavra não significa que ela esteja ausente. Nós, para compreendermos a amplitude, até semântica, lexical de uma palavra, precisamos de ampliar também o próprio horizonte a que a palavra remete. Mas o mais parecido, e pode dizer-nos muito, o mais parecido lexicalmente falando, com synhodos, sínodo, é synodia. E sabem quando é que aparece? Lucas 2,44. Quando nós pensamos Lucas 2,44, o que é que vocês pensam? Naturalmente, Evangelho da infância de Jesus. Porque os 2 primeiros capítulos são os Evangelhos da infância. Sendo 44, significa que provavelmente já é no final do capítulo 2. E o que é que fica no final do capítulo 2? Qual é a última narrativa dos Evangelhos da infância? A perda e encontro de Jesus
aos 12 anos de idade. Então, esta palavra, synodia, é utilizada para expressar a caravana, a comitiva, onde vinha José e Maria, mas sem Jesus. E isto diz-nos muito do que é o sínodo, ou seja, não é propriamente uma definição de sínodo como nós entendemos hoje, mas esta aproximação lexical, podemos dizer, permite esboçar esta ideia de uma comunidade a caminho. Que é isso que também o sínodo nos ensina. É uma comunidade a caminho, uma caravana, uma comitiva. E, naturalmente, essa é uma ideia que está contida na noção eclesiológica de sinodalidade. Portanto, do ponto de vista lexical é o mais próximo. Sínodos não existe, mas existe a palavra hodos, que é de onde se extrai depois a palavra sínodo, que quer dizer caminho. E agora sim, vamos entrar num campo semântico muito constante e muito importante no quadro do Novo Testamento. Querem saber números? Eu digo números. É o menos importante, mas ajuda a perceber a importância que a palavra caminho, hodos, tem também, para depois entrarmos mais a fundo no que significa o sínodo como o Novo Testamento o entende. Esta palavra no Novo Testamento aparece 99 vezes. É uma pena não serem 100, não é? É assim número direto, não é? 99 vezes. E dessas 99, 21 em Mateus, 16 em Marcos, 20 em Lucas, 4 em João, 20 em Atos. Depois eu deixo o resto, porque é aqui que aparece de facto mais vezes. É uma palavra importante. 99 vezes em 27 livros tem relevância. E, sobretudo, quando esta palavra está tão concentrada nos 5 primeiros livros do Novo Testamento, os 4 Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Então, para não analisar minuciosamente todas as recorrências da palavra hodos, caminho, vou mostrar-vos 3 dimensões do caminho que depois nos permite olhar a fundo como é que nós nos devemos entender nesta dinâmica de caminho que somos chamados a trilhar e que faz da Igreja também uma realidade sinodal na sua natureza intrínseca. A primeira eu designo como desculpem a expressão, às vezes temos que chutar alguns termos também teológicos, não é? Até para aguçar o apetite para o curso de Básico de Teologia que muitos de vocês vão fazer. A matriz histórico-salvífica, que é, sobretudo, a perspectiva com que São Marcos olha esta dimensão do caminho. Ora, é a partir desta metáfora do caminho que Marcos lança o seu próprio programa teológico. Marcos 1 diz que é princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto, isto até é um crescente posterior e daqui nasce depois o género literário Evangelho. Marcos é o seu precursor. Mas depois, João Batista é imediatamente colocado no deserto e há uma voz que se faz sentir, que é a recuperação de Isaías 43. Não é? Eis que envio o meu mensageiro a preparar o teu caminho. Não é? E uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Portanto, esta metáfora do caminho está presente desde logo. Até num sítio ambíguo, portanto pode ser o lugar do silêncio onde Deus se revela, mas também o lugar do vazio e da morte, que é o próprio deserto. E é neste lugar que a voz de Deus volta a irromper. Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E então, Jesus entra em cena a partir desta metáfora do caminho. Isto também nos diz outra coisa, daí eu ter utilizado esta matriz histórico-salvífica, porque é assim que também nós temos que conhecer a natureza da Igreja, é que João faz a ponte, esta unidade, e por isso cita, quer Isaías, quer também Malaquias, citando os profetas, oferece uma leitura de continuidade. Portanto, é um caminho de continuidade e não um caminho de ruptura. E a matriz
sinodal da Igreja é também assim. É um caminho de continuidade e não de ruptura. Claro que uma continuidade sujeita a mudanças epocais, a novos contextos, a novas linguagens, a novas formas, mas sempre em continuidade. Jesus também vem dizer que não abole nada da lei. Não retira uma vírgula, um iota, nada. Mas vem dar continuidade, vem dar cumprimento. Não vou entrar por aí, não me cabe a mim. Mas a metáfora do caminho está presente, mas é um caminho que se iniciou no Antigo Testamento e que agora se projeta também no Novo Testamento. Este caminho de revelação de Deus, mas que para Marcos agora assume uma fisionomia muito própria, que é um caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus. E já vimos ontem que este caminhar com Jesus tem uma palavra, certo? Discipulado. É um caminho de discipulado. É interessante notar que, inclusivamente, a secção central do Evangelho de Marcos chama-se a secção do caminho, que é um caminho de instrução muito preciso e persistente de Jesus aos discípulos, que começa com a cura do cego de Betsaida e termina com a cura do cego de Jericó, que estavam onde? À beira do caminho, ou seja, estavam perto do caminho, mas ainda não estavam no caminho, e que depois do milagre entram no caminho. Ou seja, vejam como não podemos olhar só para a geografia física, mas há uma geografia teológica que dá sentido profundo também ao próprio texto. Não é só vir para a estrada, mas é entrar no caminho de Jesus. Essa é a questão do discipulado. É uma passagem do não ver ao ver. E é disso que se trata também o próprio discipulado. O segundo aspecto, que eu defino como uma concentração cristológica, veiculada de uma forma particular no Evangelho de São João, em que Jesus diz: eu sou o caminho. E depois acrescenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, este caminho, em última instância, é Jesus. Jesus é o chão que nós pisamos. É o chão que nós trilhamos. E é um chão estável, seguro, fiável. Quando nós falamos também nesta dinâmica da sinodalidade, significa que é um caminhar em Jesus. Como o chão que nós pisamos, com uma condição para podermos chegar ao Pai, como Ele próprio diz em João 14,6. Ou seja, este caminho definido por Marcos, pré-anunciado em Isaías, que João também recupera, tem uma finalidade: ir ao encontro do Pai. Portanto, a comunhão com o Pai torna-se este sentido. Agora vou utilizar uma expressão que se calhar não conhecem tanto, que é o sentido teleológico da finalidade da existência cristã. É um caminhar em Cristo para o Pai. E é isso que também nós podemos definir como a característica principal da sinodalidade na vida da Igreja, que é um caminhar em Cristo para o Pai, uns com os outros. Por isso é que Siun Hodos, o Siun é uma partícula que diz com. É um caminhar com os outros, em Cristo, para Deus. Esta é a missão da Igreja. Não há outra. Não sou eu que o digo, hein? São os textos bíblicos. E daqui extrai-se o fundamental também para a nossa missão eclesial. E o terceiro aspecto, que nos é dado e iluminado sobretudo pela teologia dos Atos dos Apóstolos, é esta perspectiva eclesiológica. Ou seja, Lucas postula o caminho como uma experiência comunitária, não isolada, mas comunitária. E por isso, os seguidores de Cristo, nos Atos dos Apóstolos, são designados como os do caminho. Os do caminho.
E a Igreja é definida como o caminho. É assim. Os do caminho. O caminho que é Jesus. Nesse sentido, o que define a pertença ao caminho, que é Jesus, mas depois também o seu corpo, é a partilha de uma mesma fé em Cristo, que implica depois também uma ética, uma prática, uma praxis muito bem definida e que se concentra na vivência da fraternidade. Nós vemos aquela comunidade cristã muito ideal e também idealizada, colocarem tudo em comum. Tinham um só coração e uma só alma. Depois, mais tarde, o Tertuliano vai dizer, vede como eles se amam. E em Antioquia também surge pela primeira vez o nome de cristãos por esta vivência plena da comunhão, que eles reconheciam como sendo uma imagem fiel da relação de Jesus com o Pai. Portanto, temos aqui 3 dimensões do caminho bíblicas que não são rivais, concorrentes, mas complementares. E é na conjugação destas 3 dimensões do caminho que nós conseguimos perceber verdadeiramente o que significa a sinodalidade. Portanto, o que é que nós podemos depreender? Que este a priori, este preâmbulo da sinodalidade, nós encontramos na temática do caminho, neste seu sentido cristológico, histórico-salvífico, eclesiológico, na perspectiva daquilo que já falámos também ontem, da comunhão, synhodos, do caminhar com. Mas também já vamos ver, um exodos, um caminhar para. Por isso é que a dimensão sinodal não é uma realidade autorreferencial e fechada em si mesmo, mas projeta-nos e lança-nos para a missão. E vai ser essa a conclusão que daqui a pouco vamos naturalmente ver. Portanto, a natureza sinodal da Igreja, da existência cristã, deve apoiar-se em 3 ideias-chave. É um caminho de Deus conosco, Marcos recupera, com João Batista e a imagem da voz que diz, preparai no deserto o caminho do Senhor. É um caminho em Cristo, para Deus, e é um caminho em Igreja. Não esquecer isto, está bem? É um caminho de Deus, em Cristo, em Igreja. Não é só juntar-nos para falar de coisas santas. Tem uma finalidade. E a finalidade não é só termos uma igreja e uma paróquia muito bem estruturada, porque a estrutura não pode ser uma realidade em si mesma, fechada em si mesma, mas em vista de um melhor serviço à igreja e à missão. Está bem? Estamos esclarecidos quanto a isso. E então vamos aprofundar um pouco mais. Nós agora vimos aqui como é que, do ponto de vista teológico, isto se entende. Agora vamos olhar para uma sinodalidade operativa. Como é que ela se operacionaliza? Não sei se esta palavra existe, mas como é que ela opera, do ponto de vista funcional. E também a Sagrada Escritura apresenta-nos 3, hoje estou muito 3, não é? 3 ideias. A primeira é que encontra a sua expressão mais sublime na Eucaristia. Ou seja, a sinodalidade tem naturalmente uma dimensão eucarística, que é onde se exprime de uma forma mais visível este caminhar com os outros em Cristo para Deus. É isto que a Eucaristia também representa. É na pedagogia do caminho. É interessante que uma das expressões, uma das possíveis palavras para falar da comunhão é o viático. Nós hoje utilizamos essa palavra, o viático, para as pessoas em fim de vida, que é a comunhão das pessoas em fim de vida. Mas não deixa de ser a comunhão e o corpo de Cristo. E o que é o viático? É o alimento do homo viator. O que é o homo viator? É
o homem que caminha. Cá está outra vez o caminho, não é? Nós, em caminho, nesta dimensão sinodal da Igreja, precisamos de alimento. Precisamos do alimento da palavra, precisamos do alimento da Eucaristia. Portanto, reunimos-nos. Reunimos-nos e não só. Unimos-nos. Porque reunidos estamos muitas vezes. Unidos nem sempre. Alguém que uma vez disse, quando Nosso Senhor vier, pode não nos encontrar unidos, mas reunidos encontrará de certeza. Portanto, mas ali é o ponto máximo de comunhão, de unidade da própria Igreja como corpo de Cristo. A segunda ideia, esta matriz, é pneumatológica. Agora vou explicar. Sabe o que é pneumatologia? Pneumatologia é a disciplina teológica que aborda o Espírito Santo. Portanto, terras do Espírito Santo precisam saber que a disciplina que estuda o Espírito Santo é a pneumatologia, que vem de pneuma, que quer dizer espírito, mas também é muito mais do que o espírito. Pode ser o sopro, o vento. Agora percebem porque é que se chama pneumologia. Está ligado ao respirar, os pulmões. Pneumologia, não é? Do ponto de vista médico, o médico que trata dos nossos pulmões é o pneumologista. Vem daqui, do pneuma grego. E porquê é que é importante também esta matriz pneumatológica? Porque, de acordo com os textos do Novo Testamento e Lucas de uma forma particular, mas João também, o Espírito Santo é o grande protagonista. É o motor desta aventura eclesial. É ele que preside. Há quem diga até, e não vou entrar nesses detalhes, isso deixo para outros, que há quem diga que o evento fundacional da Igreja é o Pentecostes. Mas isso é discutível, hein? Estou a dizer, há quem diga, não estou a dizer que sou eu que digo, há quem diga. Mas a própria organização institucional da Igreja, a aventura missionária, o crescimento das comunidades eram vistos como uma obra do Espírito. O Espírito é o protagonista, o Espírito é o motor, é ele que desbrava, é ele que suscita, é ele que inspira. É esta certeza da assistência do Espírito que permite depois também traduzir o próprio princípio da sinodalidade em alguns eventos sinodais. E agora vamos para o terceiro ponto, que é o caráter eventual, porque a sinodalidade necessita desta comunhão eucarística, da assistência do Espírito, mas depois, efetivamente, precisa de se reunir, precisa de discutir, precisa de fazer caminho conjunto. E isso é sempre também um dado adquirido pelo próprio Espírito como sendo o desejo de Deus. É muito bonito que, inclusivamente, no segundo evento sinodal que eu aqui vos vou explicar, a decisão é dita da seguinte forma: o Espírito Santo e nós, primeiro o Espírito Santo e depois nós. Portanto, é o Espírito Santo e nós decidimos. Não fomos nós, no nosso arbítrio. Não, o Espírito Santo e nós. É preciso muita profundidade de fé para dizer isto. Então, dentro deste caráter eventual, ou seja, de evento e de acontecimento sinodal, há sobretudo dois que nós conseguimos identificar na narrativa dos Atos dos Apóstolos. O primeiro é Atos 6, 1-7, que, segundo a tradição, é a instituição dos 7 primeiros diáconos. Ou seja, a necessidade de acorrer ao serviço das mesas e ao cuidado das viúvas, sobretudo de caráter helénico, careciam, obrigaram a própria Igreja a se reunir no Espírito também para responder àquelas necessidades. E é sempre assim. Nós precisamos e reunimos no Espírito uns com os outros para perceber como é que, de uma forma mais, podemos dizer, divina, ajudamos a edificar a comunidade. Portanto, este é o primeiro evento sinodal, onde os 12 convocaram uma assembleia com os outros discípulos para escolher, vejam, homens cheios do Espírito, não eram super inteligentes, não é? Cheios do Espírito, que fossem também de boa reputação, para poder exercer uma tarefa e assim aliviar a carga
dos apóstolos. Uma frase que ontem o Padre Teodoro ainda recuperou aqui: não somos chamados a fazer muitas coisas. Né? E os 12, não, nós temos que nos dedicar ao ministério da palavra e à oração. E agora precisamos de outras pessoas para outros. E depois vão ser precisas outras pessoas para outras coisas. E assim vamos descentralizando também os próprios ministérios para não estar todos dependentes de poucos e de os mesmos. Este é o primeiro evento sinodal que a Igreja conhece, foi assim, para tentar responder a uma necessidade da vida da comunidade. O segundo evento sinodal, provavelmente o mais importante, alguns até dizem que foi o primeiro concílio da história, com tudo o equívoco que isto possa trazer, mas de facto a Igreja localizada localmente naquela altura era muito reduzida. Também não era só a comunidade de Jerusalém, até porque esta Assembleia reunida em Jerusalém procurava responder sobretudo a um problema surgido em Antioquia, que era a questão: o que é que fazemos com os cristãos que vêm do paganismo? Submetemos à circuncisão? Eles têm que submeter a práticas judaicas? Que, de certa forma, relativizaria a própria justificação pela fé em Cristo. Mas isso não vou entrar por aí. Mas é isto que está, naturalmente, por detrás da necessidade de convocar esta Assembleia, Concílio de Jerusalém, narrados no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. E este acontecimento que é narrado parece já envolver uma grande Assembleia, constituída não só pelos apóstolos e pelos anciãos, ou seja, figuras de autoridade que já lideravam comunidades, mas também por um grupo mais alargado de fiéis. Era mesmo um sentido amplo. A formulação desse veredicto final, 15:28, Atos 15:28, manifesta esta convicção da chancela e da assistência do Espírito Santo também presente neste evento. Não é? Aquilo que eu já expliquei, o Espírito Santo e nós. O Espírito Santo e nós. Portanto, como preâmbulo também dos eventos sinodais que se seguirão, a Assembleia de Jerusalém pode ser verdadeiramente inspiradora para a forma como vivemos hoje a sinodalidade. Mas é mesmo. Vejam como já ali no século I vemos os elementos característicos da sinodalidade que nós hoje queremos viver e que motivou também a convocação de um sínodo sobre a sinodalidade. Primeiro, é um acontecimento onde se discute de forma aberta, crítica e profunda. E agora vou repetir estas palavras: aberta, crítica e profunda. Ou seja, eles não se calavam relativamente àquilo que tinham para dizer. Partilhavam com o espírito franco, sincero e livre o que pensavam. E assim constrói-se a Igreja. Eu não tenho que ficar calado com o medo do que é que o outro vai pensar de mim. Ou desresponsabilizar também pelo meu papel na construção do corpo de Cristo, que é a Igreja. Vejam, discussão, diálogo, construtivo, aberto, crítico e profundo. Não é só superficial e ficarmos pelas coisinhas menores, é irmos ao cerne das questões importantes. Onde se escutam, vejam, as diferentes perspectivas e posições. Nem todos pensavam da mesma maneira. Eles tinham que resolver, mas não temos que pensar todos da mesma maneira. A sinodalidade existe exatamente para articularmos as diferentes sensibilidades. E então ouvimos os discursos de Pedro, os discursos de Tiago, os testemunhos de Paulo, os testemunhos de Barnabé, onde depois se faz um silêncio retrospectivo e introspectivo, ou seja, ninguém se atropela. Não são como os políticos do Parlamento, em que não se ouvem, só berram, mas escutam-se e levam a sério o que o outro diz. Não negligenciam, não chutam, não, levam a sério. Onde se olha para a Sagrada Escritura como critério para interpretar o presente. A Escritura é sempre esta chave interpretativa que também me ajuda a olhar a própria história concreta do hoje e depois de onde se retiram orientações em vista de uma comunhão mais plena com a vontade de Deus. Ou seja,
A sinodalidade não existe para eu fazer prevalecer a minha opinião. É para que prevaleça a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus pode não ser a minha vontade e aquilo que eu quero e aquilo que é o melhor para a Igreja. Eu não sou o salvador do mundo. Não é? E a minha opinião não pode ser dogmatizada. Não é absoluta. E vejam, isto aqui, em Atos 15, já está muito presente aquilo que também é a natureza sinodal da Igreja. Aliás, por isso é que é a inspiradora depois de todos os eventos sinodais que a Igreja conheceu. Portanto, neste sentido, nós podemos afirmar que a sinodalidade é vista nesta perspectiva do sínodo-êxodo. Ou seja, uma reunião para a saída, como que a Eucaristia também representa. Nós reunimos, mas somos um povo em saída, um povo em marcha, de uma perspectiva ad intra, de purificação interna, para uma missão ad extra, ir ao encontro dos outros. Nesse sentido também, gostaria de vos apresentar o relato dos discípulos de Emaús como um caso paradigmático da sinodalidade da Igreja. Todos conhecem, não é? Não preciso aqui de repetir, que é um episódio conhecido, estimado, amado e, se calhar, aprofundado por todos nós. Ora, o campo lexical do caminho está muito presente e de uma forma bastante ampla aqui no episódio de Lucas 24, 13-35, sabemos que já estamos num contexto pós-pascal e podemos dizer que todos os elementos estruturantes de um caminho verdadeiramente sinodal estão aqui presentes. Vejamos, sem querer correr o risco de me repetir. Os discípulos que caminham juntos e discutem entre si. É assim que o próprio Lucas diz. Discutem as questões entre si. A partilha de mágoas, a partilha de angústias, a desilusão, o desespero. Tudo isso está ali, presente no diálogo que os discípulos têm entre si. Mas depois, Jesus que caminha com eles. Ao lado deles. Que começa só por escutar. Não se intromete. Escuta. Porque a sinodalidade é um exercício de escuta também. Nós escutamos Jesus, mas Jesus também nos escuta. Temos para dizer Jesus que escuta, que caminha e depois que interpela. Ou seja, a sinodalidade exige cristãos que questionem, que sejam interpelados, que sejam desafiados, que sejam questionados nas suas motivações, nas suas intenções, para não sermos frouxos, para não sermos mornos, daqueles que Jesus vomita. E Jesus gosta de fazer isso, de abalar, de abanar, no sentido positivo do termo, de provocar uma resposta. Mas ao mesmo tempo que questiona, Jesus faz outra coisa, ilumina na compreensão dos factos a partir de quê? De uma interpretação atualizada da Escritura. Estamos em formação bíblica, não é? Lá está outra vez sempre a Escritura a ser o critério. Critério de discernimento maior para aquilo que deve ou não deve ser realizado, a forma como deve ou não deve ser compreendido. E depois, o reconhecimento de Jesus na fração do pão, ou seja, o clímax, não é? O ponto alto desta narrativa é o reconhecimento de Jesus aonde? Na Eucaristia. É o lugar por excelência onde este caminhar com os outros em Jesus para o Pai encontra o seu momento mais sublime. Os seus olhos abriram-se. É assim. Aqueles olhos impedidos de o reconhecer, de repente, abriram-se para o reconhecerem e sentirem aquele arder de coração. E depois, a síntese de tudo o que foi dito no caminho. Lembraram-se, não nos ardia o coração. Depois lembraram-se do que Jesus tinha dito. E esse arder do coração, esse reconhecimento de Jesus ao partir do pão, depois deste caminho feito, levou onde? A saírem, a regressarem novamente do lugar onde tinham fugido, de Jerusalém, e a fazer esta alegre experiência de Jesus no caminho. Ou seja,
do sínodos ao éxodos, do sínodo ao êxodo, à saída, ao anúncio. E este é o itinerário que também o Senhor nos convida a percorrer. Portanto, o caminho conjunto da Igreja é sempre o caminho de uma Igreja em saída, de cariz missionário, que procura não deixar ninguém para trás. Vou repetir. Que procura não deixar ninguém para trás, também na sua missão evangelizadora. Nesse sentido, a teologia, podemos dizer, sinodal, apoia-se neste tripé, que não é meu, mas que é do Papa Francisco, quando foi também a convocação do Sínodo sobre a sinodalidade, apoiado na comunhão, participação, missão. Vou repetir. Comunhão, participação, missão. Ou seja, comunhão com Cristo, uns com os outros. Esta consciência da nossa corresponsabilidade também na construção do corpo de Cristo, que é a Igreja. E esta dinâmica de participação é importante. Nós não somos figurantes na história da salvação. Nós somos protagonistas. O protagonista maior é o Espírito. Mas nós temos que ser personagens dessa história, não figurantes dessa história. Nós temos que ter membros ativos, não membros passivos. Nós não somos robôs que respondem às ordens do Senhor Padre. Mas nós também devemos sentir-nos corresponsáveis e colaborantes com os membros que têm a missão de ser coordenadores. Eu falei ontem aqui da imagem do futebol, não falei? Foi aqui que eu falei. Ou seja, somos todos participantes ativos nesta construção, que senão não é sinodalidade, é autorreferencialidade. E tendo em vista uma missão que vai para além de nós. Portanto, a sinodalidade, por isso, não é uma meta, mas é o próprio estilo da Igreja. Nós agora não andamos a caminhar para sermos sinodais. A sinodalidade deve ser o nosso próprio estilo. Um estilo sinodal de ser Igreja, intrínseca à sua natureza. E, portanto, este caminhar com os outros, synodos, remete a este caminhar de dentro para fora. E nesse sentido também nós precisamos de operar esta conversão missionária da pastoral. Ou seja, a nossa pastoral tem que ser sempre sinodal e também sempre missionária. Então estamos sempre em conversão permanente, porque o nosso estilo, as nossas estruturas, as nossas maneiras de ser ainda não estão de acordo ainda com aquilo que Deus quer. Então estamos a caminho da perfeição. E enquanto não atingirmos essa perfeição a que Deus nos chama, desculpem, não nos devemos sentir satisfeitos. Devemos estar sempre inquietos. A partir então desta dinâmica, entro já no último ponto, que é, podemos desenhar aquilo que podemos definir como o itinerário da missão cristã e o perfil do discípulo missionário a partir desta realidade da sinodalidade da Igreja. E eu chamo a isto os 3 verbos da missão: escutar, anunciar, converter. Repito, podíamos alterar aqui a ordem, também poderia ser escutar, converter, anunciar, porque aquele que anuncia deve estar convertido previamente, mas o próprio Jesus também, convertei-vos, acreditar no Evangelho. Há sempre uma concomitância entre estas duas realidades. É este itinerário que nós somos chamados a realizar. Escutar, anunciar e converter. Não vou desenvolver muito, vou enunciar alguns tópicos apenas. O verbo escutar é fácil de perceber que é das palavras mais usadas no Novo Testamento.
426 vezes. A palavra caminho é 99, a palavra escutar 426 vezes no Novo Testamento. Se formos ao Antigo Testamento, serão seguramente mais, ainda com uma vastidão semântica muito maior. E este verbo escutar é a atitude fundamental do discípulo. Recordam-se que eu ontem vos disse que nós somos chamados, sobretudo, a estar com Jesus, a permanecer com Jesus e a escutar Jesus. É interessante que o discípulo perfeito pode ser encontrado na fusão entre Marcos, Mateus e João. Porque para Marcos o discípulo é o que segue Cristo. Para Mateus o discípulo é o que escuta Cristo. Por isso é que Jesus é sobretudo um rabi, não é? Que prega, e os discípulos são aqueles que se sentam a escutá-lo. E João, o discípulo, é aquele que ama. Portanto, entre o seguir, o escutar e o amar, está aqui o discípulo perfeito. Se quisermos juntar agora Lucas também ao pacote, para ser ainda mais perfeito, é aquele que anuncia, que é o discípulo missionário. Vejam que a fusão destes 4 ângulos de visão que os evangelhos nos fornecem também, nas suas perspectivas, ajudam-nos a construção do discípulo perfeito. Só que, agora, podemos aqui desenvolver, não o vou fazer, só que há uma raiz comum do verbo escutar, que vem naturalmente do hebraico, o Shema, Israel, escuta, Israel. E, geralmente antes da solenidade de um anúncio, de uma proposta, de uma promessa, há o escuta. Mas esta dimensão da escuta envolve sempre também, no contexto bíblico, a obediência. Jesus diz muitas vezes: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Mas para um cristão, nós poderíamos transformar isto num: quem tem ouvidos, obedeça. Quem tem ouvidos, obedeça. É este o sentido que Jesus quer dizer, não é? Nós até podemos fazer uma espécie de distinção entre o ouvir e o escutar. O ouvir é um ato mecânico, o escutar é um ato mais interior, de assimilação, de transformação daquilo que se ouve. E isso transforma o que se ouve numa realidade de escuta que transforma interiormente e, portanto, me move naturalmente à obediência. Podia entrar aqui também, alargar o horizonte com as parábolas do semeador, que também fala dos diferentes tipos de terreno que a semente da palavra de Deus pode encontrar e as dificuldades que tem para ganhar raízes. Não vou entrar por aí. O que eu quero, no fundo, dizer é que escutar é o primeiro passo do ato missionário. Porque nós escutamos a voz de Deus, mas não escutamos apenas a voz de Deus. Nós também escutamos a voz do mundo. Nós também escutamos o clamor dos pobres. Nós também escutamos a voz dos irmãos. É uma escuta ativa. E, portanto, esta escuta move-me para ir ao encontro desse que clama, desse que grita, desse que sussurra. É o primeiro ato missionário. Implica entrar em sintonia com a voz de Deus. Permitir também que essa voz modele a própria vida do discípulo. Porque o missionário, antes de falar, é chamado a escutar, a estar diante de Jesus. Há um episódio verídico de Santa Teresa de Calcutá, que não tinha mãos a medir, ela e as suas irmãs, para socorrer aos pobres de Calcutá e toda aquela zona da Índia, e que, a certa altura, as irmãs vão ter com a Madre Teresa e dizem: nós não temos mãos a medir para socorrer os pobres, não é melhor retirar tempo à oração e ampliar o tempo da ação? Madre Teresa, na sua sabedoria, diz: para dizer isso, é que estás a precisar de rezar mais.
Porque a qualidade da nossa ação depende da qualidade da nossa escuta, da nossa oração, como princípio vital que orienta depois a nossa missão e lhe dá qualidade e profundidade. O segundo verbo, anunciar, esta dimensão pública da missão, aqui podia entrar no diferente léxico para falar da evangelização. Há sobretudo três palavras. Há uma que é uma proclamação mais solene e efusiva, como aquela que João Batista utiliza, que é proclamar. Depois há uma mais ligada ao ensino e aquela que, a meu entender, é a mais forte e é sobretudo a característica da Igreja, é mesmo esta palavra, euangelizestai, em grego, o evangelizar, que Paulo privilegia. E porquê é que Paulo privilegia? Porque a dimensão do anunciar com este termo, evangelizar, implica não só a nossa dicção verbal, mas envolve todo o testemunho da vida. A coerência entre o que se diz e o que se faz. E é por isso que Paulo diz uma coisa que para nós devia ser uma frase para estampar no espelho quando nos vemos. Ai de mim se não evangelizar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Também em Atos 4:20, se diz, não podemos calar o que vimos e ouvimos. Sentimos isso. Aquele ardor de coração dos discípulos de Emaús que os leva a se partir imediatamente para Jerusalém e a comunicar o que tinham experimentado ao longo do caminho aos seus condiscípulos. Nós, quando temos uma alegria, partilhamos logo com as pessoas que amamos, com as pessoas que nos são próximas. Verdade? Porquê é que não partilhamos a experiência de fé da mesma forma arrebatadora? Ai de mim, se não evangelizar. Esta alegria, e a alegria podemos definir como uma palavra que não podemos prescindir no decálogo do cristianismo. A alegria deve ser uma nota característica do cristão que o move a anunciar o Evangelho. Como uma obrigação moral. Quase uma autoimposição da nossa parte. E isso não é apenas uma mera transmissão de informação. Não é uma catequese escolar, de professor-aluno. É um testemunho de vida vivo. Também como o próprio mandato apostólico de Jesus, em Marcos 16, nos diz: o ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura. O anúncio não é só verbal, mas é verdadeiramente existencial. E, por fim, o converter. A conversão é o fruto da missão. Obviamente que na Igreja cabem todos, e nós chamamos nesta dinâmica o vinde, mas este vinde transforma-nos. Nós não podemos sair como entramos. A experiência que fazemos de Jesus deve mudar algo em nós. Não nos pode deixar indiferentes. Não nos pode deixar iguais. E este é o primeiro anúncio que nós vemos em João Batista: convertei-vos, pois está próximo o reino dos céus, que Jesus depois vai retomar e que a Igreja primitiva também mantém como núcleo central e essencial da sua pregação. É esta transformação interior profunda, total, de razão, de coração, de pensamento, de vida, de abdicar também daquilo que eram as minhas convicções pessoais para abraçar a mente, a razão e o coração de Cristo. Dizer como Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É isto. Esta é a meta da nossa vida. É isso que queremos agarrar. É isso que procuramos. É isso que desejamos. Não outra coisa. Isto chama-se conversão. Uma conversão que começa por ser pessoal, mas que também depois deve ser comunitária, porque um evangelizador deve estar primeiramente evangelizado. Então, a missão cristã não se encerra no anúncio público de Jesus, mas visa gerar processos de conversão, e processos de conversão pessoais,
mas também comunitária nas próprias estruturas eclesiais, no estilo e nas expressões. E como é que estes três termos se integram? Como é que eles estão interligados nesta dinâmica de discípulos missionários que somos chamados a ser? Escutar funda a missão na palavra de Deus e na realidade concreta das pessoas. Ou seja, parte da palavra de Deus para encarnar num determinado contexto, numa determinada realidade, numa determinada história. Podemos dizer que a escuta é a porta de entrada. Diz São Paulo que a fé nasce da escuta. Então precisamos também de nos educarmos para a escuta. A escuta de Deus, a escuta dos outros. Porque só quem acolhe a palavra é que se pode abrir à fé. O anúncio projeta a missão para fora como testemunho corajoso e comunicativo do Evangelho. Portanto, o anunciar é a consequência natural do escutar. Quem escuta de verdade não guarda para si aquilo que escuta, mas compartilha aquilo que escuta, aquilo que reza, aquilo que apreende. Converter expressa a finalidade da missão, que é a transformação pessoal, mas também social, à luz do Reino. E atenção, que isto às vezes nós invertemos um bocadinho a lógica. Nós, como queremos ter muita gente e queremos medir a Igreja pelos números, ficamos contentes se termos muita gente, mas Jesus também não se pautava por números, era pela qualidade. Jesus não queria ter muitos adeptos, queria ter bons seguidores, queria ter discípulos. Basta pensar em João 6. A certa altura Jesus começa a dizer palavras duras, uns vão-se embora, outros também vão embora, e a certa altura ele pergunta, e vós também quereis ir embora? Portanto, o critério da quantidade não é um critério eclesial, mas é um critério da qualidade. Formar bons discípulos, verdadeiros discípulos. Nós não estamos aqui para agradar aos outros, então vamos criar a Igreja à imagem dos homens à imagem que os homens querem da Igreja. Um Jesus muito light, muito pouco exigente, forma cristãos frouxos. São os professores exigentes é que formam bons alunos, não é? Os pouco exigentes formam maus alunos e preparam-os mal para a vida. E Jesus é exigente. Nós temos que saber o que é que temos para dar que o mundo não dá. Não é folclorizar o neologismo agora inventado, não é? A Igreja para ser mais mundana, porque Jesus não manda mundanizar a Igreja, manda evangelizar o mundo. Portanto, isto insere-se nesta dinâmica da conversão, que é o fruto do anúncio. Portanto, quem escuta e anuncia é chamado a converter-se permanentemente, vivendo segundo o Evangelho e convidando, naturalmente, a esta cristificação dos ambientes onde se encontra. Termino assim, e hoje quero mesmo dar espaço para as vossas questões. Espero ter sido claro, mas se não fui claro, tenho a possibilidade agora de também apresentar as vossas interrogações. Mais uma vez, obrigado ao Sr. Padre Palatino, que hoje também nos brindou com a sua clareza. Eu até, se ele me permite, digo que ele ontem foi mais concreto do que hoje. Ele hoje foi um pouco mais exigente, mas o professor exigente é que faz alunos que estão preparados para a vida. Fica aqui este espaço para vocês fazerem perguntas. Quem quiser fazer a pergunta, por favor, levante o dedo, que eu levo o microfone, que é para ficar tudo gravado depois no vídeo. Com o som mais ou menos. Tem um outro. Ok, ótimo. É que estamos mesmo num espaço de sinodalidade, portanto, não tenham medo.
todos ao mesmo tempo não dá certo. Tem que ser um de cada vez, tenham paciência. Bem, uma vez que ninguém tem perguntas, então eu faço uma pergunta que aliás, curiosamente, o Padre David Palatino referiu hoje, que eu tinha referido, sim. A pergunta é, o que é que quer dizer essa história de, se queres explicar um bocadinho, o que é que pode ser a má interpretação dessa frase que eu gostei muito de ontem, Jesus ou Deus não nos manda a fazer muitas coisas. O que é que isso quer dizer? Por aqui. Quer dizer isso mesmo, é que Jesus não nos manda fazer muitas coisas. O que é certo é que quando Jesus chama, não chama para fazer nada. Chama para estar com Ele. Esse é o princípio básico do discipulado. É o estar com Jesus. Nós olhamos para as grandes orientações que Jesus dá aos seus discípulos e Jesus não fala do fazer, mas do ser. Amai-vos uns aos outros. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Fala mais no estilo do que propriamente na ação. E o que é certo é que, depois Paulo vai desenvolver, naturalmente, esta teoria do somos muitos, somos um corpo e cada um com a sua missão. E, portanto, Paulo também diz, um olho não pode ser um pé. O pé é o pé, o olho é o olho. O olho não pode querer ser o pé e o pé não pode querer ser o olho. Cada um tem a sua missão específica, não se atropelam, não se substituem. Eu sei que temos uma tendência de querer ser tudo e estar em todo o lado ao mesmo tempo. Não se preocupem, Santa Teresinha do Menino Jesus também dizia que querer ser tudo. Mas depois diz que, fundamentalmente, descobriu que a sua vocação era o amor. E que no coração da Igreja ela seria o amor. Eu posso apresentar aqui, provavelmente, um episódio que todos conhecem. Pode ser mal interpretado, mas eu quero dar uma perspectiva mais equilibrada. Marta e Maria. Conhecem, Lucas? Marta, Marta, andas inquieta e tarefada com tantas coisas, quando uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Nós, erradamente, dizemos, bom, isto aqui é Jesus a elogiar a contemplação e a criticar a ação. Não é verdade. Jesus não censura o serviço de Marta. Censura a inquietação de Marta. Estar Jesus ali e ela desfocada. Porque quando se tem muita coisa e se pensa em muita coisa e se está em muita coisa, nós não estamos inteiros nas coisas. E Jesus quer pessoas íntegras e inteiras. Não só que passeiem e que passem pelas coisas, mas que estejam nas coisas. E, portanto, é muito melhor eu ser bom naquilo que faço do que ser mediano em muitas coisas. Ainda há pouco, com o Padre Teodoro, eu dizia uma coisa. Eu, até no meu ministério, deixei de ser um médico de clínica geral. Eu quero ser um especialista. E, portanto, eu quero ser mesmo bom naquilo que eu aprofundo. Porque não quero ter a presunção de saber tudo sobre tudo. Então vou tentar saber mais em determinadas áreas, mas eu sei que ali sou perito, sou expert. E, portanto, se eu tenho um problema ortopédico, eu não vou a um cardiologista. Eu vou a um ortopedista. Mas, como sou médico, pode-se querer ser tudo. Mas, geralmente, acabo por não ser bom em quase nada. Porque ficamos tarefeiros de serviço. E na vida da Igreja, o princípio da sinodalidade é isso mesmo. É muitos a fazer pouco. Mas isto só se constrói quando tivermos a consciência da nossa corresponsabilidade. Ali, comunhão, participação, missão. Claro que há momentos em que eu vou ser leitor e vou ser catequista. Ok, tudo bem. Mas um leitor não tem que ser catequista, não tem que ser ministro da comunhão, não tem que ser cantor, não tem que ser acólito, não tem que ser tudo. Porque acaba por não ser nada. E assim como os padres. Os padres têm que ser padres, não têm que ser o resto. Eu às vezes penso... às vezes falta mão de obra, nós sabemos.
As pessoas quando nos vêm a carregar coisas, a carregar isto, não sei o quê, não sei o que mais, pelo menos lá na minha paróquia é assim, o Senhor Padre não é para isso, tenha cuidado da nossa alma. Portanto, vá, poupe-se nisso e trate, mas é daquilo que é seu, para nosso bem. E precisamos de encontrar este equilíbrio, esta gestão, esta sintonia. Cada um é como um coro. Os sopranos, os contraltos, os tenores, os barítonos, os baixos, e há o maestro. Eu não tenho presunção de, como tenor, ser soprano, ser contralto. Eu até posso saber cantar as vozes deles, mas eu, no fundo, quando for a execução, só vou cantar uma. E esta imagem também de uma orquestra pode ser a verdadeira imagem da Igreja. Cada um a cantar o seu ritmo, o seu som, no seu lugar. Jesus não, de facto, não nos chama a fazer muitas coisas. Chama-nos a fazer aquilo que deve ser feito de acordo e no respeito pelos nossos dons e pelos nossos carismas. E há uma coisa que Jesus nos diz: não há insubstituíveis. Há funções insubstituíveis, não há pessoas insubstituíveis. Muito obrigado mais uma vez. Alguém já descortinou uma pergunta, finalmente? Não. Sim, eu tenho aqui uma pergunta. Ok, espera aí. A pergunta certamente já passou pela cabeça de muitos de nós e é a seguinte: obviamente que eu não tenho nada contra a sinodalidade, mal seria se tivesse, não é? Porque significaria que não era digno nem de ser cristão, nem de ser padre, não é? E significaria que estaria contra o Evangelho, contra a patrística, contra o concílio, etc. Agora, o facto é este, é que se tem falado muito de sinodalidade e de caminhada sinodal. E como referiu na sua comunicação, tudo na vida e também as palavras, os termos, as expressões, têm o seu desgaste. Eu falei disso até. Não foi? Ontem eu não estive cá, mas hoje eu sei que referiu isso. A minha pergunta é esta, que possivelmente poderá ser de muita gente. Não há o risco de a sinodalidade, repito, não tem nada contra, muito pelo contrário, mas da sinodalidade e os termos afins, se tornar numa espécie de slogan vazia de conteúdo e não traduzida eu diria, em atitudes, em métodos, em gestos, e ao mesmo tempo também de acabar por se desgastar um pouco. É essa a pergunta que eu coloco. Eu creio que se corre muito esse risco. O ideal seria nós não falarmos de sinodalidade porque era uma coisa perfeitamente assumida. Foi o termo que se convencionou, é o termo que hoje se fala. Noutra altura, num contexto mais amplo, né, também de conciliaridade, já se utilizou o termo Assembleia. Eu creio que a sinodalidade poderia perfeitamente caber também na palavra corresponsabilidade. Só por dizer que a palavra sinodalidade traduz mais a dinâmica do caminho, não uma coisa fechada, mas esta dimensão de sermos um povo em marcha, de sermos um povo a caminho. Eu próprio sinto isso que referiu, que corremos o risco de se tornar uma palavra não só gasta, mas vazia e vã, porque fala-se tanto, mas não sabemos muito bem o que é que ela significa e como é que ela se traduz concretamente, porque a sua prática e a sua vivência depende muito da nossa disposição de coração. E vou dar um exemplo. Vamos falar de conselhos pastorais paroquiais. Pronto, não é? Não quero lançar assim já as coisas. Vamos falar de conselhos pastorais paroquiais. E isto aqui parte de uma experiência concreta. O conselho pastoral paroquial, que em si já é uma instância sinodal, né, de corresponsabilidade da vida das comunidades, em que há uma representatividade de quase todas as comunidades paroquiais. Ora, o que é que muitas vezes nós assistimos?
é que essa instância sinodal, por excelência, numa comunidade paroquial, que muitas vezes as pessoas que estão a representar outras não vão. Se demitem da sua corresponsabilidade, se demitem também daquele espaço próprio que é delas, que é nosso, onde podemos escutar, podemos falar, decidir, etc. Ou seja, é muito mais cómodo dizer: o Senhor Padre diga e nós fazemos. Se é que fazemos. Ou seja, isso é mais cómodo. É mais cómodo. Mas eu não conheço a vossa realidade, corro o risco de falar no vazio, mas conheço outras realidades. Mas o que é certo é que nós ainda não vivemos em plenitude toda a riqueza e a potencialidade que esta corresponsabilidade laical exige, como a Igreja, como mistério de comunhão, como corpo de Cristo, porque simplesmente habituámos-nos a isto. Alguém diz e nós fazemos. E onde é que está o nosso sentido, quase primário, de corresponsabilidade? Quando isto for uma realidade vivida pelas nossas comunidades paroquiais, diocesanas, universais, deixamos naturalmente de falar de sinodalidade. Não é preciso. Porque já a vivemos. Então não precisamos de insistir. Eu confesso que eu próprio senti assim um certo comichão quando se fala de um sínodo sobre a sinodalidade. Parece uma redundância, não é? Um sínodo sobre a sinodalidade. Creio que sim. Corremos o risco do desgaste. Podemos tentar encontrar uma linguagem nova que reflita aquilo a que nos queremos referir quando falamos destas instâncias, desta realidade em caminho, mas cabe-nos a nós, então, que isso seja já tão natural que não precisemos de falar disso. Se há mais alguma pergunta, como não está no habitual dos matrimónios, mas se vê na televisão, fala agora ou cale-se para sempre. Bom, eu, concluindo, apresento-vos aqui um livro que me chegou às mãos hoje. O autor, não lembro do nome do autor, não sou padre, David Palatino, conhecem? Tem um comentário a dizer. Eu não mandei fazer propaganda. Vais ter que me dar os 20 euros, desculpa lá. Eu não sei se este livro já está na nossa livraria, mas há outros livros que vão chegando do Sr. Padre Palatino à nossa livraria das obras católicas e agora vocês já conhecem o autor. Pronto, não pode estar aqui, mas é uma pessoa muito simpática e também escreve com muita competência. Quase finalmente agradecer a todos vós que aqui estão, em primeiro lugar ao Sr. Padre Palatino, que se dispôs desde a primeira hora e foi muito acessível em todo este processo. Um agradecimento especial também aqui ao Sr. José Correia, apesar de ele ser de Santa Bárbara, e a gente só se lembra de Santa Bárbara quando faz os trovões, mas não é o caso. Um obrigado a todos vocês que estão aqui e a toda a equipa do Serviço da Palavra, que também foi essencial para que tudo corresse desta forma. Finalmente, também dizer que neste salão, na terça-feira da segunda semana de cada mês, nós fazemos a Escola Bíblica, estamos a ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Ainda não chegamos à fase do Espírito Santo e nós decidimos, que é uma expressão lindíssima também do que é a sinodalidade, mas havemos de chegar lá. A próxima sessão não carece de inscrição, está aberta a todas as pessoas, é portanto no dia 10 de março, terça-feira da segunda semana do mês de março. De resto, a continuação de uma Santa Quaresma para todos. E agora sim, finalmente, convidávamos a encerrarmos as jornadas bíblicas pondo-nos de pé
e rezamos o Pai Nosso e uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Jerónimo, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, até à próxima.